Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que nós estamos iniciando em mais um ano, no dia de hoje, é uma linda história de amor. Porque vocês imaginem aquilo que pode acontecer conosco quando nos afastamos daqueles a que nós amamos. E quando bate em nosso coração um desejo de fazer voltar o primeiro amor. Sim, nós estamos aqui recordando a história de filhos que desejam conhecer ainda mais a profundidade do coração de Deus. De filhos que desejam ingressar na profundidade da vida daquele que é o nosso Criador e que não desiste de nenhum de nós. E essa história de amor se dá exatamente porque através de algumas escolhas nós podemos nos afastar do coração daquele que sempre nos ama, sempre nos amou e sempre nos amará. Por pior que seja a nossa escolha, por mais que escolhamos as trevas, Deus continua a nos esperar na nossa história, na nossa vida, para que a gente possa começar tudo outra vez. Por mais que a gente se afaste dele, ele insiste em permanecer presente em nosso meio, para que talvez em algum momento da nossa consciência, a gente acorde para o coração daquele que vigia a nossa vida. O Salmo nos diz, não dorme nem vigia aquele que é o guarda de Israel. E nós formamos esse povo de Deus, que ele ama e que lhe pertence. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quem de nós não gostaria de se ver livre de alguma coisa que pesa na nossa vida? Qual é a pessoa que tem um câncer que não gostaria de se afastar da doença, de se ver livre como que por milagre dessa doença? Quem, estando sobre uma cama e preso a ela, não gostaria de se levantar para começar a andar a uma vida nova? Quem está preso a uma dívida não gostaria de se livrar dela totalmente por meio da caridade de um ser? Quem de nós, tendo algum problema no organismo, no corpo, não gostaria de se livrar como que, num passo não de mágica, mas por misericórdia, daquilo que ataca o organismo? A quaresma, portanto, é esse tempo da graça de Deus em nossa vida e em nossa existência. A quaresma, portanto, é um tempo de revisão, é um tempo de andarmos no deserto, é um tempo de visitarmos a nós mesmos, porque somente entenderemos o mundo externo se nós fizermos uma visita ao nosso mundo interno. Somente entenderemos o mundo que nos circunda se nós tivermos a capacidade de visitar profundamente esse mundo interno que às vezes nós não conhecemos. Mas, por que fazer uma visita? Por que entrar e nos recolher para poder perceber aquilo que talvez de menor existe em nós? A quaresma é um tempo especial de visita ao nosso coração, não apenas para que a gente fique o tempo todo procurando apenas as limitações, mas é um tempo para que nós vejamos as oportunidades. Vejam só, quando a gente lembra do número 40 na Sagrada Escritura, ele está ligado a um tempo de conversão, a um caminho novo e a uma possibilidade. 40 anos o povo de Israel andou pelo deserto até chegar na terra prometida, fugindo do faraó. 40 dias o profeta Elias, perseguido pelos profetas de Baal, conseguiu a grande libertação do seu povo, se livrando daqueles que matavam, que tirava o centro da fé do povo de Israel. Durante 40 dias a pomba ficou esperando o momento exato para avisar a Noé que o mundo novo havia nascido. Durante 40 dias Jesus jejuou, se preparando para uma nova etapa na sua vida. E assim eu poderia prosseguir. Agora nós temos 40 dias de uma grande revisão.
E a cada dia que se passar dessa revisão, ao invés de nós ficarmos tristes por reconhecer o que de menos temos dentro de nós, muito pelo contrário, viveremos uma profunda alegria. Afinal de contas, quando a gente tira uma coisa ruim de dentro de nós, significa dizer que uma coisa boa vai entrar. Quando nós tiramos de dentro de nós aquilo que é causa de pecado, porque não poucas vezes ficamos apenas na consequência, outras coisas começam a ingressar em nossa existência. E à medida em que a gente vai curando o coração pela graça de Deus, pela confissão e pela conversão, naturalmente a nossa vida vai se transformando em uma alegria tão grande que ninguém poderá nos roubar. Meus irmãos e minhas irmãs, o tempo da Quaresma é um tempo de possibilidades, é um tempo de caminhada, é um tempo de revisão e é um tempo de colher para o nosso coração a obra nova que Deus deseja realizar. E nós só podemos encontrar espaço para Deus na nossa vida e no nosso coração se nós tirarmos de nós aquilo que verdadeiramente não serve. Eis a grande graça do tempo da Quaresma, tempo de intimidade com Deus, tempo de entender que Ele é o Senhor de amor, de misericórdia, sempre compassivo, dando a cada um de nós a oportunidade de começar tudo outra vez. Nenhum de nós, apesar da repetição do pecado, deve dizer a si mesmo, eu não consigo. Nenhum de nós deve dizer, eu não tenho um jeito. Nenhum de nós deve dizer, não tenho mais oportunidade. Nenhum de nós deve dizer, estou a caminho do inferno. Nenhum de nós deve dizer, cada vez mais vejo que Deus está longe de mim. Deus está sempre perto. Precisamos única e exclusivamente entender como essa presença se dá em nossa vida. Deus está sempre nos amando. Precisamos apenas ter a consciência de que devemos corresponder a esse amor. Deus sempre nos olha, ingressa em nossa vida, em nossa casa, em nossa existência. Principalmente quando, dentre tantas possibilidades, nós o escolhemos como centro e Senhor da nossa vida e da nossa história. Assim, a Quaresma é tempo da gente tirar todo o excesso e assim fazer um grande jejum daquilo que não serve para nos alimentar daquilo que verdadeiramente é graça para toda a nossa vida. Um outro ponto é viver uma profunda intimidade com Deus através da oração, que pode ser simples, que até pode ser curta, mas que diga do amor que temos e do desejo dessa vida nova, louvando a Deus e deixando que a oração transforme profundamente a nossa consciência, a nossa vida, todo o nosso ser. Devemos também viver um jejum, que significa tirar todo o excesso. Cada um de nós sabe onde é pego pela gula. Cada um de nós sabe onde é pego pelo excesso. Cada um de nós sabe onde está o que os antigos chamavam de péché mignon, ou seja, os pecadinhos. E Deus nos dá, através do jejum da carne, no sentido de tirar de nós aquilo que não serve, aquilo que é o excesso, a oportunidade também de viver um outro ponto fundamental chamado caridade. Não é só tirar alguma coisa da nossa boca, mas é ter a capacidade, pela caridade, de colocar alguma coisa na boca e no estômago do outro. Não é só a gente receber de Deus a beleza de uma palavra, mas é a capacidade de, pela caridade, e principalmente com os nossos próximos, mais próximos, em família, no lugar onde nós estamos, de lançar para fora a boa palavra como experiência da graça de Deus em nossa vida. E ao mesmo tempo, ter durante a Quaresma um comportamento de quem, vivendo uma verdadeira penitência, tem a coragem de dizer, Senhor, não vou reclamar tanto quanto reclamo. Senhor, não vou falar tão mal quanto eu falo. Senhor, não vou me exceder naquilo que para mim é motivo de não apenas exagero, mas de vício. Senhor, tira de mim
todo o excesso e coloque em mim o seu espírito, que é suave, que é leve, que faz com que eu me torne a cada dia uma pessoa melhor. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nessa convivência profunda com Deus, a gente vai se deixando moldar conforme o desejo do Senhor, para que nós possamos transformar a partir de nós, por aquilo que Deus nos dá por antecipação, o mundo que nós desejamos. É nesse espírito quaresmal, cuja palavra fundamental é conversão, vida nova, recepção de perdão, presença de Deus, graças abundantes. Disso tudo nós teremos também o cuidado que precisamos ter quando olhamos o ambiente onde nós vivemos. Meus irmãos e minhas irmãs, é terrível o que nós estamos fazendo já há anos no que tange a natureza. É terrível perceber que nós fomos capazes de destruir aquilo que Deus preparou com tanto carinho e com tanto amor como moldura para a nossa vida. É terrível perceber que nós estamos entristecendo a obra que Deus, tanto amou e que foi motivo do seu espanto. Afinal de contas, quando mergulhamos no livro do Gênesis, quando mergulhamos na palavra de Deus, sempre ouvimos dele, como ele disse no livro do Gênesis, ele viu que tudo era muito bom. Deus amou a sua obra, Deus amou cada detalhe na criação de uma flor, cada célula de um animal. Foi paciente nesse grande processo para que nós pudéssemos chegar aonde nós chegamos. Respeitou a nós quando quisemos ir aos mais diferentes locais, mesmo nos proibidos, como das montanhas, para poder construir as nossas casas. Mas o excesso daquilo que vem pela ganância, pecado da pessoa humana, daquilo que vem pelo egoísmo, pecado da pessoa humana, daquilo que vem, do excesso, pecado de todos nós, está fazendo com que nós experimentemos a fúria de uma natureza que estava em plena harmonia, porque Deus criou o paraíso para nós, e nós devemos resgatá-lo, porque Ele nos deu a capacidade de restaurar todas as coisas, não apenas por fazer, não apenas por levantar a bandeira, mas por amar a Deus, por saber que é obra dEle. Ele viu que tudo era muito bom, é o lema da campanha da fraternidade, e por isso precisamos ter a consciência de uma ecologia integral. Não falemos apenas da conservação das árvores, dos pássaros, dos oceanos e dos rios. A ecologia integral vem também por meio de uma ecologia humana, ou seja, quando nós nos convertemos, porque a conversão faz com que nós tratemos as pessoas e o mundo que nos cerca de um modo novo. A verdadeira conversão a Deus faz com que nós tenhamos caridade para com os irmãos que estão ao nosso lado. E todas as coisas serão sempre sinal da vida de Deus em nossa vida. Bênção do Altíssimo, não apenas para um grupinho, não apenas para um país, não apenas para um povo que pode viver as maravilhas do que construiu, mas para todos. Porque Deus deseja a felicidade de todos. E se existe uma pessoa nesse mundo que está infeliz, passa fome, ou então tem um sofrimento, isso deve tocar também o nosso coração. Porque todos, afinal de contas, somos irmãos e viemos de um único Senhor, de um único Deus. Que Ele, portanto, nos abençoe nos desejos mais profundos que temos de ver as coisas transformadas, mas que Ele nos dê a graça nessa quaresma de que a gente comece olhando para nós mesmos, porque como diziam os antigos, o céu começa em você, a transformação começa em você, a história da graça começa em você. E não dá para viver em um mundo sem Deus, não dá para viver em um mundo sem sua bênção, não dá para viver em um mundo sem a sua presença, porque somente assim nós veremos transformadas todas as realidades, e somente com Ele conseguiremos tocar o coração das gentes e dos povos,
para que, juntamente conosco, por causa dele, veja toda a realidade transformada.